do Dia Internacional da Alfabetização, um outro encontro que também é promovido pela Rede Latino-Americana de Alfabetização, que vai discutir sobre as políticas públicas e alfabetização. Ele começa logo após o nosso encontro, então a gente precisa, né, ser bastante pontual aqui, que a programação está intensa hoje. Bom, então, boa tarde a todos, a todas. É uma alegria enorme estarmos aqui juntos, nesse momento tão especial, né, que é a abertura da primeira Maratona Brasileira de Leitura, que integra a 12ª Maratona Latino-Americana de Leitura. Eu sou Juliane Russo, eu sou da Rede Latino-Americana de Alfabetização e do Reescritas Formação. Olá, sejam todos bem-vindos. Eu estou aqui junto com a Juliane, na organização e promoção dessa live. Eu sou Elaine Vidal, sou professora na Faculdade de Educação da USP, trabalho com alfabetização, então hoje, né, o Dia Internacional da Alfabetização é um dia muito especial para todos nós. Também sou da Rede Latino-Americana de Alfabetização, então estamos com vários eventos aí pela rede, inclusive esse que a Julie comentou na sequência, e a gente já convida todo mundo a, quando acabar uma live, emendar na outra, porque tem uma programação muito boa, e sejam todos muito bem-vindos. E eu quero agradecer também a presença da Giovana Zen, que é presidente da Rede Latino-Americana de Alfabetização. Boa noite, Gi. Boa noite a todas, a todos, a todes. Bom, é com uma imensa alegria que a Rede Latino-Americana de Alfabetização celebra a realização da primeira Maratona Brasileira de Leitura, né? Promovida pelo Comitê Latino-Americano para o Desenvolvimento da Leitura e da Escrita. Nós estamos muito felizes em apoiar, impulsionar essa iniciativa, né, que nasce para mobilizar leitores e leitoras de todo o país, reafirmar a centralidade da leitura na construção de uma sociedade mais justa, né. A Rede Latino-Americana tem como marca a articulação, então é no encontro entre instituições, movimentos de pessoas que nós fortalecemos a nossa luta por uma alfabetização mais democrática, crítica e emancipadora em toda a América Latina, né? E essa data não poderia ser mais simbólica, né? Hoje, dia 8 de setembro, Dia Mundial da Alfabetização, essa data que foi instituída lá pela Unesco, lá em 1967, né, para lembrar que a alfabetização é um direito humano fundamental, uma condição indispensável para o exercício pleno da cidadania, né? Então, por isso, a nossa presença aqui é também um ato político, né? É o anúncio do nosso compromisso de seguir unindo forças, de ampliar as parcerias, de construir caminhos cada vez mais coletivos, né? Caminhos que consigam manter viva a convicção de que compartilhar leituras é compartilhar dignidade, justiça e esperança. Então, que essa maratona seja a primeira de muitas, né? E que cada vez mais nós possamos transformar o ato de ler em um gesto de liberdade e de construção de futuros. Então, quero parabenizar aí Júlia e Elaine, que, né, tomaram essa tarefa pela frente, né? Elas que também são da diretoria da Rede Latino-Americana de Alfabetização, assumiram essa tarefa, agradecer a confiança também, né, do Comitê Latino-Americano para o Desenvolvimento da Leitura e da Escrita em possibilitar que isso acontecesse, e eu espero que a gente possa seguir dialogando para realizar cada vez mais, né, ações articuladas como essa. Parabéns. Obrigada, Giovana, e queria também agradecer a presença aqui da Maria Marta Camacho, que é presidenta do Comitê Latino-Americano
para o desenvolvimento da leitura e da escrita. Ela está desde lá da Costa Rica e veio aqui nos prestigiar nessa noite. Muito obrigada, María Marta. Muchísimas gracias, los mejores deseos. Conocí a Gillian y Elaine la semana pasada y no dudo que son un motor para el cambio, un motor para la transformación. Agradecerle a todos y felicitarlas por esta iniciativa. La lectura, la escritura es para todos, no importa la edad, no importa dónde vivamos, no importa las diferencias, la lectura siempre nos une. Y aunque sea en otro idioma, como decía Ilan, pero estamos todos juntos en esto. Felicitaciones y muchos éxitos en esta labor que hoy inicia. Obrigada. E para quem está chegando agora, acho que vale contextualizar, né, o que é a maratona. A maratona, como bem definiu a Ruth, eu me esqueci o sobrenome dela, ela é de Porto Rico e ela é uma das responsáveis pela maratona, por impulsionar a maratona. Essa é uma festa da leitura, e é uma mobilização que ocorre em vários países da América Latina, reunindo milhares de professoras, né, milhares de professoras, professores, mas não só, milhares de pessoas, né, pais, mães, qualquer pessoa aí da sociedade civil, em torno da leitura. E esse ano a gente chega à 12ª edição da Maratona Latino-Americana de Leitura, e pela primeira vez o Brasil está participando oficialmente. Esse é um marco super especial para nós, porque a gente quer, né, que cada escola, cada biblioteca, cada família, cada comunidade se sinta parte dessa rede. Hoje, a nossa live, ela vai ter 2 momentos, né? O primeiro momento, que é uma celebração da maratona, né? O primeiro ato inaugural da maratona, que a gente vai conversar com o nosso autor convidado, e um segundo momento a gente vai falar sobre a maratona, né, sobre como participar, como registrar a sua ação, quais são os próximos passos. Então fiquem até o final com a gente, porque além desse bate-papo a gente vai explicar como a sua escola, a sua comunidade, ou mesmo a sua família pode se engajar nessa maratona. Vai ser uma grande festa da leitura e todos nós, né, fazemos parte dela. E nada poderia ser mais significativo, né, para marcar a abertura da primeira maratona brasileira de leitura, do que a gente ter aqui um autor, né? Afinal, a maratona é feita de ações de leitura, de mediações, de encontros que vão aproximando leitores e livros, e conversar com o autor é também uma dessas ações. Por isso, é uma alegria enorme a gente poder receber hoje o Ilan Breman, um dos escritores mais expressivos da literatura para crianças no Brasil, autor de mais de 80 títulos, com obras traduzidas em diversos países. O Ilan tem encantado aí gerações e contribuído para que a literatura esteja cada vez mais próxima e mais presente no cotidiano das crianças, das famílias e das escolas. O Ilan, além de escrever, ele também tem se dedicado a dialogar com professores, com mediadores de leitura e com leitores, sobre a importância da leitura literária em nossas vidas. E esse olhar generoso e inspirador que ele traz hoje para abrir, né, conosco essa grande celebração coletiva. Então, com muito carinho, a gente recebe aqui o escritor Ilan Breman. Seja muito bem-vindo, Ilan. É uma honra abrir a maratona com a sua presença. E para aquecer a nossa conversa, a gente, Elaine e eu, separamos algumas perguntas, né, para ele, e depois a gente vai abrir para todo mundo, né, que quiser perguntar e aproveitar a oportunidade de conversar, de bater esse papo com esse autor. Olha o que está aqui atrás, ó, que coincidência. Esse autor é muito bom. Clássico. Ilan, a gente queria agradecer muito a sua presença aqui, como a Juliane bem colocou, você é uma grande referência para muitas gerações, né? A gente facilmente te coloca aí
como um dos autores mais importantes da literatura para crianças no Brasil hoje. Então, são muitas as crianças, escolas, famílias que se encantam, se divertem, se emocionam, né, com a sua obra. Então, queria começar agradecendo aí na condição de leitora, de alguém que trabalha pela leitura. Queria muito agradecer a você por tudo, né, que você faz, por algo que emociona tanto a todos nós. E aí, como a gente está com o tempo apertado, eu já vou emendar aqui umas perguntas e a gente vai batendo um papo, tá bom? Então, a gente queria começar conversando com você, te perguntando como é que você enxerga esse papel do autor no fomento à leitura, especialmente quando esse autor se aproxima de professores, de estudantes. A gente sabe que você é um autor que costuma dialogar muito com professores, com estudantes, tanto presencialmente, né? Você é uma presença muito constante aí em escolas, em eventos de educação, quanto virtualmente também, nas redes sociais. A gente vê que você tem uma interação grande com o público. E aí, na sua opinião, qual a importância desse encontro direto entre autores, leitores, educadores? Nós temos aqui muitos professores que trabalham com crianças, outros que trabalham com EJA, mas muita gente que trabalha nesse fomento à leitura, né? Como é que você enxerga momentos como esse de intercâmbio? Então vamos lá. Primeiro agradecer o convite que a Julie me fez e estar aqui com vocês. É um grande prazer ter essa relação com pessoas ligadas à educação, à literatura. Sim, o Borges, né? O Borges, ele falava que o livro, o autor argentino, Jorge Luis Borges, ele falava que os livros eles estão mortos se eles não forem abertos. Se eles não forem abertos, eles estão mortos, né? A cadeia do livro, ela tem o autor como criador, mas se você não abre ele, quem abre? O leitor, o professor, quem vende, o livreiro, quem ajuda a fazer a editora. Isso é uma reunião de pessoas para isso que você falou acontecer. É uma reunião de pessoas. Eu posso ter uma grande ideia, maravilhosa, que eu acho, pelo menos, né? Assim, talvez seja uma porcaria, mas sei lá, eu tenho uma grande ideia, maravilhosa, mas você não tem um editor, não tem o livreiro que vai vender, eu não tenho o professor que vai gostar, não tenho um pai que vai comprar e ler para o filho, o livro, ele não existe. Então, isso é uma coisa que sempre foi muito claro para mim, porque eu acho que eu comecei do outro lado, eu fui professor, uma vez professor, sempre professor, né? Mas eu fui professor de sala de aula, eu trabalhei com projetos de incentivo à leitura durante muitos anos na Fundação Abrinq, rodei esse país, eu conheço o Brasil inteiro, de cabo a rabo, trabalhando com incentivo à leitura antes de ser autor. E eu via como que é uma rede, né? Assim, a gente fala de uma rede, né? A gente não é essa frase famosa que a gente não é uma ilha, né? Quem acha que é uma ilha vai afundar, né? Vai estar sozinho, ó, afundou. Então a gente não é, né, não é uma ilha. A questão, assim, que é uma questão assim, que você trouxe, assim, que é muito, que para mim como autor é uma coisa muito bonita, assim, que ainda, espero que ela sempre aconteça, né? Isso depende muito também do professor, depende de todo o trabalho que a gente faz com livro e com literatura, e que vai desdobrar para alfabetização. Vocês sabem, né, pessoal, alfabetização sem literatura não existe, né? É outra coisa, né? Uma coisa é você aprender a ler, outra coisa é compreender o que você está lendo. E você compreender o que você está lendo só se você trabalhar com ficção para abrir a cabeça da galera, né? Tá cheio de gente que sabe ler, mas não entende bulhufas. A gente tá nessa fase, né? Vocês estão ligados, né? Que a gente tá numa fase cruel. A gente escreve... Eu fiz uma... Eu conheço vários cronistas, a gente vai circulando com os autores. Você escreve uma coisa irônica e tem que escrever no texto. Isto é uma ironia. É disso que eu tô falando, tá? Então, você escreve uma ironia que por si só as pessoas devem entender que é uma ironia, mas as pessoas não entendem mais. Você tem que escrever, é uma ironia, porque senão as pessoas acham que você está falando aquilo lá, né, que aquilo lá é verdade. É doido. Isso tem a ver com falta de compreensão
tem a ver com uma base que tem lá buracos na alfabetização. A alfabetização não é só decodificar letras, né? É compreender o que você está lendo. E quando a gente compreende o que a gente está lendo, tem mais para ninguém. Acabou. Isso é um caminho sem volta, é uma coisa bem, bem bacana. Então, assim, o que eu acho muito bonito nesse trabalho de vocês e da Ponta, né? É criar, e continuo criando, fazendo isso, né? É criar essa áurea, né, do autor, de algo distante, de algo muito assim, às vezes impossível. Fala, como que é isso? Então eu vou concretizar isso. É quando as pessoas chegam para mim, assim, crianças, até adultos, né? Eu vou dar um exemplo, vai, é mais fácil. Eu tô em São Mateus, eu moro em São Paulo, conheço a periferia inteira de São Paulo, muitos anos fazendo trabalho aqui, então estou em São Mateus fazendo trabalho, tem muitos anos isso numa escola. Chego muito cedo, que eu moro longe de São Mateus, né? Demorei um tempão para chegar, fui para uma padoca, comi lá um pãozinho na chapa, tudo mais. Aí eu fui para a escola, entrei, fiquei na biblioteca esperando a turma, e chegou um menino de 9 anos primeiro, madrugou como eu. Chegou lá e falou, quem é você? Falei, eu sou o Ilan. Ele falou, Ilan Brennan? Falei, sim, sou eu. Ele falou, não pode ser, você conheceu Monteiro Lobato? Falei, só se for em mesa branca, né? Fazer, Monteiro Lobato, Espírito, isso aqui. Então, assim, é uma coisa meio doida, né? Porque essa relação que se cria das crianças, dos jovens e de alguns adultos, achando que o autor já morreu, já tá empacotado, ou é todo mundo que nem o querido Ziraldo, cabelo branco, velho e tudo mais, né? Você tem essa relação. Então, isso é uma relação importantíssima de manter, porque você cria essa visão da criança de algo para ser alcançado. E o que é para ser alcançado? Não é um influenciador, não é nada contra, tá? Não é jogar futebol, também nada contra. Não é cantar, não sei o que, nada contra. Mas é só isso que tem, né? Às vezes você tem nas crianças, principalmente as crianças da periferia, parece que só isso que é o caminho do sucesso, da grana, e que é uma loucura isso. Isso é desastre absoluto, porque são exceções que acontecem, e a meninada acha que é isso. Não, quando você cria essa relação do autor de algo assim muito uau, assim, e a criança vê esse autor depois, o autor representa o livro. O livro representa as palavras. E as palavras são sinônimo de liberdade. As palavras são sinônimo de antidestino. O que é antidestino? Né? Porque parece que tem uma força, a gente sabe disso, quem trabalha na perifa, quem trabalha com crianças pobres e sem oportunidades, sabe que aquilo lá é uma prisão, pode ser uma prisão, é um destino. É um destino aquilo, mas é um destino que dá para ser quebrado através do que a gente faz, do que vocês fazem. A educação, o alfabetizar, você. Pera, alguém abriu o microfone aí, parece que alguém tá com ataque cardíaco, tá com som de coração batendo, parece que assim, vai nascer o bebê no ultrassom aí. Assim, então, assim, você tem a possibilidade de mudar caminhos. Isso não é, eu não gosto dessa visão, porque isso não é bom, viu, gente? Essa visão que a gente fica muito romantizando isso, né? Ai, eu romantizei, ai, vamos mudar. Não, acontece mesmo, isso também fala de ciência quando a gente fala disso, porque fala, não, porque aquele que lê, porque, não, legal, a poesia é uma coisa maravilhosa, eu adoro, mas a gente que trabalha com isso tem que colocar ciência. A gente falando da Emília Ferreiro, pode falar de milhões de pessoas que estudam, além da Emília Ferreiro, pessoas que estudam como que crianças que leem literatura, que leem ficção, estão mais preparadas para a vida, ponto final. E eu podia falar horas sobre essas pesquisas. Isso é uma das coisas. Falo preparados para a vida é um amplo, na área da cognição, na área da emoção, na área social. Meu Deus do céu. Então, isso está embasado numa profusão de pesquisas que devia estar do lado dos pais e de toda a escola. Isso aqui né, eles comem, então, a merenda tá boa? Eu brigo muito com merenda em escola, né? Eu fico tão bravo, porque, cara, a gente, sabe, paga tanto imposto, e, cara, eu fico revoltado, eu chego numa escola e quando as minhas filhas, eu não vou tanto, eu ainda vou, todo ano eu vou pra escola pública, mas cada ano eu vou menos, porque não tenho menos tempo, mas eu fui já, anos que eu fui, sei lá, 70 vezes na escola pública, e eu levava muito as minhas filhas pequenas junto, né?
elas saírem da bolha delas, né? E aí, quando a gente chegava na escola, o que eu queria almoçar, para ver como tava a merenda, para meter o cacete, se estava bom ou não tava, né? E assim, e fazer as minhas filhas almoçarem também a merenda. Então, eu já peguei coisas assim, malucas, em São Paulo, cidade mais rica da América Latina, né? Mas eu imposto tanta grana, cara, dá comida decente para essa galera, pelo amor de Deus. Nutritiva, gostosa, bem feita. E teve prefeitos que foram melhores, prefeitos que foram piores, não vou entrar nessa seara. Eu considero a questão da comida tão importante quanto a questão literária, da alfabetização, da linguagem, né? Não pode ser qualquer coisa. Não pode ser qualquer coisa, tem que ser o melhor. Os melhores livros, os melhores professores, os melhores né, as melhores práticas para inserir essas crianças no mundo da linguagem, né? E acho que a gente tem claro, o autor tem uma, né? A gente trabalha com livro, a gente tem uma participação assim dentro disso, né? Não é, obviamente não é mais o importante, mas faz parte desse processo, né? Que é fundamental. Me empolguei, né? Vocês viram, né? Que delícia te ouvir. É exatamente o que a gente acredita, né? A gente fala a alfabetização é isso. A gente está aqui no Dia Internacional da Alfabetização e é exatamente isso. A gente só concebe uma alfabetização que esteja articulada às práticas sociais da linguagem, né? E entre elas, claro, linguagem literária. Então, muito bom ouvir você. Acho que a Julie tem mais algumas coisas aí para continuar o nosso papo. Liberando aqui. O Plínio colocou aqui no chat: sou um gestor de escola pública na cidade de Taubaté, de São Paulo, e adotamos a maratona para o planejamento até o dia 19, e todas as atividades serão postadas para compartilhar nossas práticas. Veio de encontro ao PPP da escola, que é a formação do leitor literário, e teremos os momentos de contação de história comigo, que faço um trabalho com o meu personagem, contador de história, o Prozinha, que que esta maratona seja um sucesso. Que bacana, Plínio. Eu acho que a maratona vai trazendo esse sentimento também da gente ir compartilhando e dividindo as práticas que acontecem em diversos lugares, para a gente ir se inspirando, né? E fazendo esse grande movimento ganhar força. Aí. E aí, aproveitando, né, que o comentário do Plínio, eu queria puxar aqui para ouvir um pouco você, Ila, né? A gente está iniciando a primeira maratona brasileira de leitura dentro de um movimento latino-americano, e a maratona propõe uma mobilização pública em torno da leitura, em um país, né, como você bem sinalizou agora no início, que ainda apresenta baixos índices de leitura. E aí eu queria te ouvir falar um pouco sobre qual a importância de movimentos como esse para ampliar o acesso e o desejo de ler. E como que você vê a importância de autores, leitores e educadores se sentirem parte de uma mobilização coletiva como essa? Não, Julia, assim, é de tirar o chapéu mesmo, né? Assim, a gente está falando de algo central. Para vocês terem uma noção, aqui vamos colocar aqui, assim, para ter um pouco de parâmetro, né, quando a gente fala da importância disso, né? A Suécia, no final do século XVIII, estava completamente alfabetizada. Completamente alfabetizada. Então, assim, e não é à toa que a Suécia é a Suécia. Esta é a relação. Né? A Suécia é a Suécia não porque os suecos são bonitinhos, loirinhos, olho azul e o frio, não. A Suécia é a Suécia porque eles se alfabetizaram há 200 anos. A mesma coisa vale para a França, que foi depois, para a Inglaterra. O Reino Unido, então, no século XVII, para vocês terem noção, a quantidade de escolas, o rei Henrique VIII, cara, estamos falando de Shakespeare aqui, gente. O Henrique VIII já falava sobre escola. Tinha escola circulando no Reino Unido. Naquela época do rei Henrique VIII, você fazia alguma besteira, ia ser enforcado. Naquela época era assim, né? O cara fez besteira, vai pra forca. E se o cara, olha a loucura, se o cara na forca conseguisse ler, ou seja, se ele fosse alfabetizado, um trecho da Bíblia, ele era inocentado, a importância que estava para isso. Né? E é por isso também, que por tantos séculos, a questão da leitura e da escrita ficou restrita a uma elite.
porque, principalmente na Idade Média europeia, isso era o nome da rosa. Bom, o nome da rosa fala sobre tudo, né? Quer dizer, era restrito a ordens religiosas, e eles que faziam a intermediação entre a palavra de Deus da Bíblia com os fiéis. Então, os fiéis não sabiam ler. Isso significa o quê? Controle absoluto. Controle absoluto. Você controla. Ou seja, uma sociedade sem pessoas alfabetizadas é gado. É gado, gente. Assim, é escravidão. É escravidão. Você já ouviu falar do Frederick Douglass? Não sei se vocês já ouviram falar desse cara. Esse cara, Frederick Douglass, é um cara muito interessante. Ele é leitura obrigatória das escolas americanas. É um escravo liberto. Na verdade, ele fugiu, ficou livre, né, nos Estados Unidos, e quando no sul dos Estados Unidos, o Frederick estava numa fazenda, e ele foi levado, ele foi vendido para um casal, e esse casal ele não era do sul, ele veio de uma outra região dos Estados Unidos, chegou lá e não sabia muitas as regras. Então a mulher, que era dona, né, desse menino, do Frederick, começou a ensinar ele a ler e escrever. Ler e escrever. E ele foi aprendendo, um menino inteligente, rápido, foi aprendendo. E o marido pegou ela um dia fazendo isso e falou: você tá maluca? Acabaram de me contar aqui pessoas que ensinam crianças escravas a ler e escrever, ou adultos, são executadas. Para com isso agora. Mas por quê? Falou: imagina, você quer que ele leia? Ele vai conseguir nessa. É insurreição, é revolução. É isso mesmo, né? O cara não vai. Mas não tem jeito. Uma vez que você ensina de forma... Por isso que é importante o trabalho de vocês. Uma vez que você ensina de forma plena ler e escrever, já era, galera. Foi. Tem mais como tirar isso. E esse Frederick Douglass, ele fala sobre isso numa autobiografia dele. Leiam, tem em português, ele conta, porque depois ele cresce, tem uma visão de mundo completamente diferente por causa da leitura, foge, vai para o norte, se torna um grande orador, escreve a sua biografia, e ele fala que aquela senhora que ensinou a ler e escrever libertou ele da forma mais importante que existe de liberdade, que é a liberdade mental, da mente. Libertou ele. Libertou. Então, assim, quando a gente fala de projetos que fazem esse trabalho, não tem, né, coisa mais importante. O que eu fico muito, muito revoltado, assim, muito chateado, assim, quando eu vejo que ainda está, assim, andando o caminho de tartaruga, assim, realmente é muito revoltante. Você tem, assim, ilhas de excelências, assim, de trabalhos, como o trabalho de vocês, tem trabalhos que eu conheço, né, em Santa Catarina, no Piauí, que eu já fui algumas vezes, claro, Ceará, que é bem conhecido, mas é tudo ilha de excelência. A gente fica falando disso por muito tempo, são ilhas de excelência, mas se não tiver um comprometimento comunitário, social, governamental, fica muito complicado. Então é uma luta mesmo, tem que bater bastante, né? Bater no sentido de falar e de brigar e mostrar a importância que isso tem, e no momento que a gente construir essa chave para essas crianças, não tem porta fechada mais. Dando a chave, não tem porta mais fechada. E, claro, a gente sabe, muitas pessoas não gostam disso, dessa ideia, né, das portas abertas, né? Então, assim, muita gente não gosta. Então, a gente vai nadando contra a corrente, né? Assim, uma coisa muito, às vezes, cansativa. Às vezes eu também canso. Eu trabalho, imagina, eu escrevo livros num país que tem poucos leitores, então e tem que falar da importância, tem que falar para os pais, tem que falar para os professores, tem que falar, olha, assim, o livro é uma coisa importante, por exemplo, não falem, eu vou falar uma coisa para vocês não falarem comigo nunca, não façam isso comigo não, já tô avisando, que não falem comigo, que é, tipo assim, quando alguém fala comigo, por exemplo, assim, Ilan, qual é o seu próximo livrinho? Isso não se fala em país... E ama literatura, não pode falar. Porque livrinho, claro que tem uma conotação fofa e tudo mais, mas o que está por trás realmente do livrinho, o que está por trás, além dessa coisa, ninguém vai falar por mal, mas assim, o que está por trás é um olhar menor para o livro destinado à infância, por consequência, à própria infância, por consequência, ao trabalho que o professor faz em relação à infância, né? Tia, não tem que chamar de tia. A gente para de chamar de tia. Que tia?
tia, você não é tia, você é professora. Tem que ganhar bem, tem que estar bem formada, tem que estar lá atuando na sala de aula, não tem uma tia. Que tia tira esse caráter da importância que a gente coloca, a gente quer para a educação e para todo esse processo, né? Essa coisa do diminutivo em relação ao mundo da infância fala muito. E você vai lá para fora, gente, lá fora, os professores de educação infantil em países hiperdesenvolvidos são os que melhores, tipo, eu tô falando sério, gente, são os que melhores salários, são os alunos mais destacados do ensino médio que são convidados para fazerem universidade para a educação infantil. Existe uma reverência em relação aos professores da educação infantil, porque eles sabem, os países desenvolvidos sabem que lá está a base de tudo. Lá essas crianças pequenas vão crescer e vão ser o que vão fazer o PISA depois. E realmente são os que vão melhor no PISA. Hoje em dia são os asiáticos, já foram os nórdicos, os europeus alguns europeus vão subindo, outros vão descendo, mas é isso, europeu, né, asiáticos. Então, mas aí você olha para a educação infantil deles, você entende. Não tem nada de livrinho, existe todo um mercado muito poderoso de literatura de qualidade, e que eu me espelho muito nisso, eu sei disso, né, assim, livro para criança tem que ser livro bem feito, livro você quer alfabetizar a criança, não tem coisa mais deliciosa do que um livro bem feito, bonito, ilustração maravilhosa, um texto bacana, uma obra de arte, que é o que eles pensam e fazem, e às vezes aqui a gente fala, não vai dar para criança, compra de R$5, de R$10 o livro, que essa noção de achar que depois recupera, essa é uma besteira, recupera nada, perdeu, né? Perdeu total, não recupera, né? Tem que começar cedo para o que é bom, que é uma coisa fundamental, né? Você tem toda a razão. A nossa luta aqui, quem vai trabalhando mais de pertinho das questões relacionadas à alfabetização, que, como você bem disse, na nossa forma de ver, não tem como desvincular alfabetizar e a literatura, né? Pessoas alfabetizadas e a literatura, mas isso é a nossa concepção sobre leitura, escrita e alfabetização. E como é uma questão pedagógica, mas extremamente política, né? Relacionada a um projeto de sociedade que se deseja. Então, a rede latino-americana de alfabetização tem feito frente e enfrentado, assim, essa discussão de frente mesmo, de que a gente não quer só crianças que sejam oralizadores e transcritores de discursos produzidos pelos outros, mas que sejam leitores críticos, que leiam com diferentes propósitos, para atender diferentes desejos, com criticidade, que saibam buscar diferentes fontes, né, de informação para validar aquilo que chega para elas, que possam escrever também com diferentes propósitos, para diferentes destinatários, para cumprir diferentes objetivos, e que, muitas vezes, por conta dessa questão da alfabetização no nosso país, a gente reduz a oralização rápida, veloz, de pseudo-palavras, como se isso fosse suficiente, né, para formar um leitor. E a forma também, como se faz, né, como se ensina, também importa. Se você, desde o início, parte de um pressuposto de um sujeito crítico que vai aprender pela reflexão ativa, formulando hipóteses, confrontando com os demais, você vai formando não só... Você vai formando esse espírito de leitor e de escritor. Eu acho até que é um pleonasmo, não sei se está correto isso, mas assim, leitor pleno. Você não é pleno, não é leitor? Você não consegue ler com criticidade, com diferentes tipos de textos e tal. Mas, enfim, o quanto isso está atrelado à literatura, porque se a gente não forma essas crianças, não alfabetiza essas crianças para serem leitores de verdade, elas não vão se interessar pela literatura, porque elas vão ter um uso instrucional. E a serviço de quem está esse uso meramente instrucional da leitura e da escrita, né? Aqui no chat chegaram alguns comentários. A Adriana Viana colocou: sou aluna da Júlia e da Isis, coordenadora em Santo André, escola pública municipal,
MEIF, Padre Fernando Godá, inclusive o Ilan já veio aqui e está convidado a voltar, Isos. Nossos professores estão aqui presentes, prestigiando esse evento, e vamos maratonar. E eu recebi muitos contatos também falando de que as pessoas, no horário ali das suas reuniões, iriam assistir de forma coletivamente, iam colocar num projetor e assistir esse encontro coletivamente. A Simone Meirelles falou: boa noite a todos, meu nome é Simone, sou professora de alfabetização e participei de um concurso municipal de boas práticas. Meu projeto teve o título Planner da Leitura. As crianças planejavam e escolhiam suas próprias leituras da semana. Infelizmente, perdi o concurso por falta de parcerias. Onde encontrar essas parcerias para colaborar com a escola pública? Amo seus livros. Aí foi chegando algumas outras. Você viu aqui, Elaine, se tem alguma pergunta? Pessoal, fiquem à vontade, né, para perguntar. Temos mais comentários do que perguntas, né? Então, a Eve dizendo que achou profunda, fala do Ilan de que muita gente não gosta dessa liberdade, né? A Sheila Mendes dizendo que tia é só a cuidadora e que livrinho é de matar mesmo. A Andréia Nascimento falando que a cultura da leitura é extremamente importante, mas vejo poucas professoras abrirem espaço para os alunos, principalmente a partir do ensino fundamental 1, criarem espaço para a leitura de forma lúdica. Há uma cobrança para ler o livro que será trabalhado em sala de aula, mas poucas vezes ser um momento lúdico, o que, do meu ponto de vista, afasta ainda mais as crianças. O que você pensa sobre isso? Vamos lá. Olha, assim, isso é uma coisa também que é o Brecht, eu vou trazer Brecht, gente, é muito chique, né? Eu sou muito chique. O Brecht, ele é dramaturgo alemão, giscaucasiano, enfim, baita dramaturgo. O Brecht, ele dizia que a gente precisa falar o óbvio. Então, muitas vezes a gente tem medo, né, de repetir as coisas, né, de falar. As pessoas devem estar entendendo, não entendem. Isso vale para mim também, né? Isso vale para mim também. Né? As pessoas, né? A minha esposa às vezes repete 10 vezes, é bom, né? Assim, não entendo, não entendi. Aí vai na 10ª, entendi. Aí você esquece. Então, isso vale para tudo, para o dia a dia. Então, assim, a gente precisa falar o óbvio. Então, às vezes, não. Então, o que é falar o óbvio, né? Então, assim, vou dar um exemplo. Eu gosto de dar exemplos para trazer para o mundo. Eu dou muita palestra dou muitas palestras aí pelo Brasil, falo do Brasil também, os temas mais variados. Eu tenho falado bastante também sobre mundo digital, impactos do mundo digital, livros de papel, eu tenho falado bastante sobre isso, né? Depois eu vou dar minhas redes para vocês verem, acompanharem essas discussões, reflexões. Então eu estava dando uma palestra sobre a questão do mundo digital versus livro, no interior. Juro para vocês que eu não lembro, eu viajo muito, gente, eu não lembro qual cidade que era, é muita cidade. Assim, aí eu tava assim, no interior de algum lugar, assim, lotado, sei lá, tinha 500 professores. Aí terminou a palestra, eu tinha mais uns 5, 10 minutinhos para perguntas, aí uma professora levantou a mão e falou o seguinte: Ilan, por favor, me ajuda. Fala, tá bom, né? Tipo assim, que foi? Não, meu filho tá o dia inteiro no celular, eu não sei mais o que fazer, que você tá falando dos livros, do brincar e tudo mais. Eu falei, seu filho tá o dia inteiro no celular, e não brinca, não faz. O que eu faço? Eu falei, mas quantos anos tem seu filho? Ela falou, 4 anos. Ah, eu falei, 4 anos. Eu falei, 4 anos, então, tira da mão dele. Aí a plateia inteira começou a aplaudir, que é uma loucura, gente. E eu parei e falei assim, gente, olha que interessante, né? Falei, legal, adoro aplausos, né? Artista adora. Pode me aplaudir, gente, aí fazer bom, a gente adora. Assim, artista gosta de aplausos, né? Legal. Mas, gente, cá entre nós, eu falei pra turma, não é óbvio o que eu acabei de falar? Eu falei pra professora, né, assim, seu filho tem 4 anos, ele não tem 14. Ele tem 14, aí a gente já discutiu, mas 14 anos é bem mais complicado. Tem 4 anos, se seu filho de 4 anos fala, mãe, eu quero andar pela Avenida Paulista sozinho, você vai falar, não. Mãe, eu quero entrar no mar, eu tô aqui no Ubatuba, quero pegar onda, só fazer jacaré com ondas de 3 meses. Você fala, não, você tem 4 anos. Pô, ele tem 4 anos, tira essa desgraça da mão dele. Simples. Então, assim, em relação à leitura, também tem um pouco isso, né? A gente tem que
repetir as coisas, porque às vezes não é difícil, a gente funciona com a repetição. Eu adoro repetição. As pessoas têm uma coisa, repetição. Repetição é fundamental na vida, né? Para tudo, para exercício, para aprendizado, exercício físico, para aprendizado. Precisa repetir, a gente não entra num avião se o piloto não repetiu 40 milhões de vezes as mesmas coisas, né? E a criação, ela se estabelece a partir da repetição. Os grandes artistas repetiram muito para depois quebrar, né, e fazer as coisas novas. Isso vale para pintores, para escritores, vale para músicos que sabiam tudo e de repente queriam coisas novas a partir da repetição. Então, na escola com o livro, a gente precisa ter clareza que não pode usar livro de literatura para, assim, no geral, num primeiro momento, pelo menos, depois tudo bem, mas num primeiro momento, livro como lição de casa. Livro relacionado à matéria, livros que vai fazer perguntas. Isso, num primeiro momento, eu não tenho nada contra. Eu era mais radical, você fica velho, você fica mais moderado, né? Eu era mais radical antigamente, assim, não pode nunca, o livro é prazer, só prazer. Balela, gente. Se você estabelece que é prazer no começo, depois você pode fazer sim trabalho, é legal, poder discutir, poder viajar, mas se no começo da vida literária dessas crianças, você já enfia isso como isso é o óbvio que a gente fala o tempo inteiro e as pessoas esquecem, você enfia já o livro, porque vamos falar desse tema transversal, vamos falar sobre... Isso vai ficar pro resto da vida desse moleque. Esse moleque vai odiar isso até alguém tiver sorte de um professor quebrar com isso. Né? Se não quebrar, vai ficar com isso, vai ficar com esse ranço. Então, o começo da vida literária da criança devia ser livre, lúdica, prazerosa, fruição. Isso vai ajudar 100% de certeza, isso já está mensurado, vai ajudar, mesmo sendo assim, sem aparentemente isso, vai ajudar na alfabetização, vai ajudar no aprendizado, como consequência. Depois, quando ele já entender que livro é uma coisa gostosa e bacana, os trabalhos são feitos, e é gostoso, não tem problema nenhum. Eu tô bem mais... Eu adoro escutar as pessoas falando que peguei o seu livro, fiz tal trabalho, amo lá na frente, né? Depois que o menino já tá lá, gosto, acho que cada um vai tendo. Eu, como autor, o que eu posso afirmar para vocês, é que eu gosto desse tipo de literatura como leitor, ofereci isso para as minhas filhas, eu ofereci isso para milhares de crianças quando eu montava acervos para a Fundação Abrinq, que eu comprei milhares de livros para formar bibliotecas. Então, eu gosto de autores que não pensam nisso. Eu sou um criador, então não fico pensando em alfabetizar. E por isso que eu alfabetizo, mas não fico pensando em ensinar nada. Eu não faço um livro que eu quero salvar a humanidade. Quem sou eu? Eu faço um livro porque eu amo, porque eu sofro, porque eu tenho 2 filhas endiabradas, poetas, filósofas. Eu escrevo porque eu amo fazer livro, eu amo objeto livro, eu adoro. Isso aqui é um livro novo, né? Eu adoro, eu penso cada detalhe. A capa dura, você acha que é uma coisa fácil aqui no Brasil? Isso aqui é uma loucura. Capa dura no Brasil é uma glória, né? Assim, e a ilustradora, que é uma amiga minha, na artista catalã, e a folha que a gente vai usar, a guarda do livro, a dedicatória, tudo é pensado. Então, isso aqui não foi pensado para alfabetizar, nem para ensinar nada. E porque não foi pensado nisso, ajuda. Porque se a criança amar essa história, amar esse livro, ela ama a palavra, ela ama a linguagem. É isso o nosso trabalho. Aí vem o alfabetizador. Olha que trabalho mais gostoso esse. Né? E além da paixão pela ficção, que a gente não está falando aqui. Isso aqui é uma história que, aliás, que os adultos têm assim, assim, se um livro... Vocês querem saber o que é livro bom para criança? C.S. Lewis, As Crônicas de Nárnia. Ele falou, num texto que ele tem muitos textos de não ficção, C.S. Lewis. Ele falou, um livro que agrada um adulto, quase com certeza vai agradar uma criança. E vice-versa. Um livro que é ruim para o adulto, provavelmente deve ser um livro ruim para a criança. Você vai ler um livro, ensina isso, bonzinho, não deve ser bom. Mas se você pega um livro desse, como as pessoas têm me dado esse retorno, eu tenho um gerente de uma rede de livraria, eu sou amigo dele há 30 anos, fala, Ilan, o que você fez, Ilan? Estou aqui me debulhando. Pronto, é um adulto se debulhando com um livro que é emocionante. E eu me emocionei em fazer a história. Eu não fiquei pensando em... Eu fiz. Demorou, gente, não é fiz, pô, veio a ideia. Falo fiz, parece fácil. Né? Demorou, mas saiu a história. Então, essa é uma... Ficaram curiosos, né, gente? Vocês vão procurar lá, Lete.
É maravilhoso esse livro, é bonito, né? Então, eu vou fazendo os livros dessa forma. Por exemplo, esse é um outro livro também, então, vou mostrar, fazer propaganda, preciso pagar boleto, sabe, Julie? Vai ter que mostrar isso. Ah, por favor. Aí tem isso aqui, por exemplo, isso aqui é lindíssimo também, isso aqui, eu nem gosto muito, pois talvez se vocês quiserem eu leia algum trechinho desses aqui. Por exemplo, isso aqui, ó, Cusque, isso aqui também é uma novidade, isso é do ano passado, né? Que cargas d'água é Cusque? Tem que descobrir o que é o Cusque, né? Essa aqui é uma ilustradora italiana que eu tô apaixonado, fazendo coisas novas com ela. Assim, é de uma beleza essa é uma grande artista e é um livro muito poético também, de muita emoção e tudo mais, né? Depois eu mostro os outros, deixando vocês curiosos. Legal, Ilan, muito obrigada, viu? Chegaram algumas perguntas aqui, acho que algumas delas traziam exatamente essa questão, né, de como você enxerga o futuro da literatura, como ter boas intencionalidades, ampliar o repertório das crianças, e é interessante ver como a sua fala já trouxe pontos centrais dessas perguntas, né, tanto sobre o futuro da literatura infantil, quanto dos papéis da mediação para ampliar o repertório das crianças e instigá-las a criarem suas próprias histórias. Tem algumas outras... Opa, desculpa. Não, desculpa, Julie, é só complementar o que você está dizendo, né? Antes de você falar, já tinha gente perguntando aqui, né, o Bruno Bastos, qual a distinção entre literatura e literatura infantil? Então, acho que quando você traz isso, né, essa fala do livro que é bom, é a arte, né? Enfim, a arte vai tocar a todos, acho que de alguma forma trouxe. E o Bruno também pergunta sobre esse tempo de vigilância da literatura infantil, de conteúdos que não podem, né? Uma censura, como é que a gente navega isso? Mas acho que o Ilan quer falar. Eu adoro essa mãozinha, assim, eu adoro essa. Ô, Ilan, posso fazer uma proposta? Por conta da questão do tempo, como a gente tem 10 minutos para poder apresentar ali a maratona, eu queria saber se você toparia deixar algumas pistas dessas perguntas, das respostas para essas perguntas aqui por escrito no chat, enquanto a gente entra, né, para apresentar aqui o site para o pessoal, pode ser? Tá, pode ser. Deixa eu só falar rapidamente sobre isso, acho que é importante. Literatura, ela é uma só. Ou ela é boa, ou ela é ruim. Tá? A literatura destinada à infância, obviamente, ela tá envelopada, aparentemente, para a infância, claro. Só que o texto, ou ele é bom, ou ele é ruim. Assim, então, um texto bom, ele agrada gregos e troianos. Eu já li romance de 300 páginas, que é um lixo, puro lixo. E li livros de 32, 64, que é pura poesia, que pode mudar a vida. Então, isso é uma coisa bem, bem importante. Deixa eu mostrar rapidamente, então, já que vai ter que falar, deixa eu mostrar aqui, fazer os últimos aqui que eu queria mostrar. Esse aqui é um livro novo que eu acabei de lançar, que chama O Menino Bolha. Então, é uma história também... um pouquinho autobiográfico. Eu não devia nem falar essas coisas que a gente está aqui reunido, não devia nem falar isso aqui, mas assim, é um livro que as pessoas também têm gostado bastante, só que de curiosidade. Tem um que eu estou pensando se eu vou mostrar ou não, porque o livro acabou de sair, mas ele não está à venda ainda, e talvez você seja o primeiro grupo do mundo a ver o livro. E eu não tô aqui ver se eu vou mostrar ou não. Eu vou mostrar para vocês. Nem a gente vai procurar porque não está à venda, então vocês vão ver o livro, talvez, mais para vocês anotem e tudo mais. E ficou espetacular. E eu pedi para fazer uma coisa que vocês acham que é simples no Brasil, que é esse tipo de coisa aqui, que é abrir o livro, fazer isso aqui, né? Parece simples, né? Não é simples. Olha que linda essa ilustração, gente. Olha que coisa linda. E o livro chama... Esse aqui, ó. Vocês podem anotar. Chama Vamos Tentar. É lindíssimo. E para encerrar, antes que eu corte, caia que é a internet e tudo mais. Esse aqui também é um livro que eu fiz, isso eu adoraria que vocês lessem também, esse também, que é um livro que eu fiz para adultos. Eu tenho 5 livros que eu fiz para adultos, para pais, professores, fiz livros com filósofos, como Clóvis Barros Filho, tenho meu mestrado e doutorado que virou livro, coletâneas de artigos que eu escrevi no jornal e tudo mais. Esse aqui é o primeiro livro que eu fiz solo, do começo, e eu tô tendo uma experiência maravilhosa, assim, tô bem emocionado, então eu adoraria que vocês lessem. Tem a ver com a nossa conversa, que é esse aqui, Histórias para Guiar a Sua Jornada. Olha que linda essa capa, gente. Histórias para Guiar
a sua jornada. Vocês procuram depois nos marketplaces, nas livrarias, tá baratinho e tudo mais. E é um livro que as pessoas têm me dado um retorno lindíssimo. Estou emocionadíssimo com esse livro aqui, com esse retorno e tudo mais. Se alguém perdeu os livros, depois procura lá no meu Instagram, no ilan.bremen, que eu falo rápido, tem muita história e tudo mais. Mas acho que é isso. Se der tempinho, eu faço uma leiturinha, mas eu sei que vocês estão em cima da hora, vocês que mandam. Eu sou meio empolgado, então vocês que mandam aí. Muito obrigada, Ilan. É que a gente tem esse outro evento agora às 19, né? E é o próprio evento aqui da rede, aí não é legal a gente atrasar para eles. Então, muito obrigada por você estar aqui hoje. Eu vou compartilhar a tela. Então, se você puder respondendo ali alguns comentários. Pessoal, obrigado, Julie, obrigado pelo convite, obrigado, gente. Olha, eu sou fã de vocês. Quem trabalha com alfabetização, para mim, com literatura, com educação, é tudo de bom. Creme de la creme do que a gente tem. Então, obrigado, parabéns aí pelo trabalho, vocês estão de parabéns. E depois para o pessoal da Costa Rica, põe legenda em português. E depois, para qualquer dúvida, é só perguntar também. Obrigado, gente. Muito obrigada a você por estar aqui com a gente hoje, viu? Tão generosamente vir compartilhar com a gente as suas reflexões. Obrigada, Ilan. Queria agradecer muito também. Com certeza fui anotando aqui vários dos livros aí que você foi mostrando, com certeza vamos atrás. E queria só reforçar um último comentário que teve aqui, que foi da Thaís, que é uma colega que trabalha comigo, também professora lá na FEUSP. A gente trabalha com um grupo de alunos que atuam na EJA, né, na Educação de Jovens e Adultos, e ela só reforça tudo isso que você fala da qualidade da literatura, porque muitas vezes a literatura supostamente infantil, né? A gente nem gosta de usar como um adjetivo, mas aqui é destinada a crianças, ela é usada com adultos e produz o mesmo encantamento e tudo isso. Então, muito obrigada mesmo pela sua presença, viu? Foi um prazer ter você conosco. Prazer foi meu, obrigado. Obrigada. E aí, gente, vamos falar, então, sobre a maratona. A gente quer convidar muito todos que estão aqui a se integrarem à maratona latino-americana de leitura. Como a Julie falou no início, a maratona já acontece em outros países da América Latina há 12 anos. Essa é a 12ª edição. E agora é a primeira vez que nós estamos, assim, sistematicamente propondo a adesão do Brasil. Como é que funciona a maratona? A ideia é a gente ter uma grande mobilização social aí, pela leitura. Então, é uma grande festa da leitura. Como a Julie está colocando, a maratona já acontece há muito tempo, né? Então, já mobilizou muita gente. No Peru, olha só, tivemos 1,2 milhões de estudantes e 200 mil adultos no ano passado. E quando a gente olha para a população brasileira, se nós, enquanto país, somarmos a isso, a nossa população é imensa, né? Temos condições de alcançar muito mais gente. Então, esse é o primeiro ano que nós estamos organizando a maratona aqui no Brasil. E a ideia, os objetivos dela, né, são mobilizar todo mundo, crianças, jovens, adultos, mobilizar esse prazer de ler, criar esse movimento coletivo, mostrando que durante os dias da maratona, milhares de pessoas em toda a América Latina vão estar lendo ao mesmo tempo. Ah, mas para que fazer isso? Não é importante ler sempre? Sim, é importante sempre, mas fazer alguma ação nesse período dá esse sentimento de coletivo, de pertencimento. E chega ao terceiro objetivo, que é o de valorizar a leitura como prática cultural, social, cidadã. A gente já tem muitas práticas que acontecem, né? Então, bibliotecas que fazem troca de livros entre seus usuários, leituras literárias que são
que acontecem nas escolas, sessões simultâneas de leitura, leituraços, com nomes diferentes, as pessoas já vão fazendo. A proposta é, vamos concentrar essas ações nessas 2 semanas para a gente poder se integrar aí a esse grande movimento da América Latina. Julie, então, explica aí na prática como é que as pessoas podem participar. Bom, aqui vocês conseguem encontrar todas as informações no site, né? No site que eu compartilhei aqui o link com vocês no chat. Lá está explicando que vocês podem fazer uma proposta de pelo menos 15 minutos, em qualquer contexto, desde a educação infantil até a universidade, ou em outros espaços comunitários, como bibliotecas, ambientes virtuais, no condomínio, na rua de vocês. E aí, depois, primeiro vocês pensam o que vocês vão fazer, né? Fazer um planejamento, se vai ser uma ação que pode ser remota ou presencial. Faz uma mobilização da comunidade, né? Onde que vai ser, então, como que eu vou mobilizar, o que eu tenho que fazer antes, né? Para comunicar às pessoas sobre isso, se eu vou imprimir algum aviso, se eu vou compartilhar via algum meio digital, e eu tenho que fazer o registro da atividade. Eu desenvolvo a atividade e depois eu faço um registro dela em fotos, vídeos, e aí cuidando para garantir o direito de imagem, né, com autorização dos responsáveis, ou então evitando mostrar às crianças ou às pessoas. Vocês divulgam nas redes sociais de vocês, pessoais, ou das instituições, né, que estão participando, usando as hashtags, né, Maratona de Leitura 2025, BR, aqui de Brasil, e marcando os perfis do Reescritas, _formação, formacão, né, escreve sem o cedilha e sem o tio, ou @mediação literária FEUSP, ou pode marcar os 3, e o @rede.LA de latino-americana, .alfabetización. E a gente vai divulgar, né, nas nossas redes também as propostas que vocês enviaram ali por meio dos stories. E depois fazem um registro final no formulário oficial, que é esse formulário aqui, que clicando, né, não vou abrir agora, mas vocês clicando, ele vai abrir um formulário que vai pedir algumas informações, como quantas pessoas participaram, qual foi a região, se tem alguma foto que podem compartilhar, e aí subir essas fotos, é um formulário do Google, e aí vocês compartilham com a gente, que a gente vai nutrir aqui o site, sobretudo nessa parte de sugestões. Vejam que no site, muitas pessoas têm me perguntado, falam assim, eu entro no site, só tem essa parte aqui, não tem nenhuma outra informação. Prestem atenção que aqui em cima tem esses botões que daí vão levando a diferentes caminhos, né? Então, tinha aqui o da live de hoje, tem esse outro botão com sugestões, né, do que pode ser feito. Aqui são algumas, vocês podem inventar muitas outras coisas, né? Sugestões também para instituições, escolas, tem aqui uma lista, tem algumas fotos já de propostas que a gente recebeu ou que a gente já tinha desenvolvido em anos anteriores, que a ideia aqui é inspirar, né? Os professores, as instituições, as famílias, não precisa ser só educador, pode ser familiares também, que queiram desenvolver alguma dessas propostas, e aí enviam para a gente. Depois, vocês têm até o dia 19 para enviar, né? Podia ter começado até um pouco antes, hoje é a nossa abertura oficial, e vocês têm até o dia 19. Dia 19 a gente fecha o formulário, e aí vamos sintetizar ali as informações e enviar para o Comitê Latino-Americano de Leitura e Escrita. Então, a gente vai compartilhar com eles os dados de quantas pessoas participaram, algumas ações interessantes e tudo mais. Isso, é bem livre nos canais. E aí as pessoas recebem o certificado, né, Julie? Aí depois de enviar e tudo, a pessoa que preencheu o formulário, então quem foi o responsável, que planejou a ação, aquela pessoa preenche o formulário, não precisa todo mundo preencher, e aí vai ser enviado um certificado digital que a pessoa pode reproduzir, pode entregar. Então, por exemplo, fazendo com crianças, você pode imprimir, distribuir para todas as crianças, e aí
todos os envolvidos percebem que estiveram junto com toda a América Latina aí, né, nesse trabalho. E uma coisa legal de falar para as crianças ou para o público, né, que a gente vai estar trabalhando, é exatamente que essa ação faz parte de uma ação latino-americana que em vários lugares do Brasil e vários outros países da América Latina há grupos envolvidos e desenvolvendo a leitura, para que eles se sintam como parte desse movimento coletivo, dessa grande festa. Qualquer dúvida, né, vocês podem nos procurar, né, tem um e-mail aqui também de contato, maratonabrasileira-de-leitura@gmail.com, que vocês conseguem também acessar por meio aqui do site, né, quando tá em outra parte aparece o contatos. Eu coloquei no chat os 3 perfis que a Julie comentou, para vocês irem marcando conforme forem fazendo as coisas, né? Que é o Reescritas, o Mediação Literária FEUSP e a Rede Latino-Americana de Alfabetização. Então, a gente conta com todas vocês, gente. Vamos lá, vamos juntos fazer uma primeira edição linda da nossa maratona aí. E aí, dado o nosso tempo aqui, a gente encerra esse encontro agradecendo todos vocês que estiveram aqui conosco hoje, em especial o professor Ilan Brema, o professor autor, professor também, né, Ilan, que esteve aqui com a gente, para dar abertura a essa maratona brasileira. Acho que muita honra tê-lo aqui como essa grande referência na nossa literatura, da abertura oficial a Maratona Brasileira de Leitura. Agradecer também à professora Giovana Zen e à Maria Marta Camacho pela participação. E aí, seguimos até dia 19. Se alguém quiser ficar para tirar alguma dúvida, a gente vai ficar aqui mais um minutinho. Quem que precisar ir lá para outra live, pode ir, depois é só assistir a gravação ou nos procurar. A gente recomenda muito que vão para outra live, uma live que vai discutir alfabetização, políticas públicas, enfim, super importante aí também. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau, Julie, Elaine, todo mundo. Tchau, Ilan. Obrigada. Tchau. Boas histórias para todo mundo. Obrigada. Felicitaciones, excelente inicio. Felicitaciones. Obrigada, Marta. Obrigada, Marta. Julie, tem gente pedindo o link da outra live aqui. Você tem ele fácil aí? Aqui, a gente mandou anteriormente. Deixa eu procurar aqui aqui, ó. Ela também vai ficar no YouTube. Tá aqui, é do YouTube, né? Julie, o grupo do Reis